O programa a seguir é independente e o seu conteúdo é de total responsabilidade da produtora e de seus idealizadores. Olá, boa noite, bem-vindo a mais um Mundo Econômico. Eu sou Inácio Pereira e você está nos acompanhando através da Rede Mundo TV e também através da TV Beltrão, Mundo Econômico. E na pauta desta semana, nós vamos falar um pouquinho sobre dólar, sobre câmbio. Você deve ter observado já que o câmbio ele tem tido alguns períodos de convulsão, com altas relativamente aceleradas, também com quedas significativas, e nas últimas semanas aí o dólar ele tem tido alguns comportamentos de queda. E você, caro internauta, caro telespectador que nos acompanha, sabe o porquê disso? Por que o dólar está caindo? Muito bem, o dólar vem caindo em relação ao real desde meados agora do último mês de abril, né? Depois de chegar perto de R$ 5,80 no fim ainda do mês de março, a moeda americana ela vem recuando significativamente aí para níveis na casa de R$ 5,25 ou até menos. Ainda assim com algumas normais oscilações, né? E essa tendência de fortalecimento da moeda brasileira com esse sobe e desce, ela deve sim predominar ao longo dos próximos meses, com certeza até o final do ano, então fique atento. Fique atento também, caro telespectador, porque os motivos que estão provocando a queda do dólar aqui no Brasil temos alguns elementos, alguns fatores, né? O primeiro é o aumento da taxa básica de juros, a Selic. A valorização das matérias-primas, como minérios, grãos, as chamadas commodities brasileiras, né? E também o crescimento das exportações com a entrada de recursos estrangeiros no Brasil. Esses três fatores, eles devem continuar alimentando a recuperação do real até o final do ano. Mas essa tendência, ela também pode sofrer algumas ameaças, né? E nós trazemos aqui para vocês três personagens que podem roubar a cena e injetar um maior grau de incertezas no mercado de câmbio aqui no Brasil. O primeiro ponto, que é importante destacarmos, é o controle dos gastos do governo brasileiro, né? O aumento da inflação, isso também é um elemento que pode atrapalhar essa queda do dólar, além do que o Banco Central prevê, né? E também o aumento dos juros nos Estados Unidos. Esses três elementos podem atrapalhar um pouquinho essa queda do dólar, né? Para se ter uma ideia, internauta, do comportamento do câmbio no Brasil, no dia 30 de dezembro do último ano, o dólar estava na ordem de R$ 5,19. No dia 9/3, agora nesta semana, no último mês, né, mês de março, o dólar chegou a atingir R$ 5,80. Agora, em pouco mais de 20 dias, o dólar caiu quase 60 centavos, ficando abaixo de R$ 5,20. Então, o que está acontecendo? Por que o câmbio está tendo esse comportamento? O principal fator para isso é a alta de juros aqui no Brasil. Nessa última semana mesmo, a taxa Selic saltou para 3,5% ao ano e a expectativa é que também haja uma nova alta na taxa Selic através do Copom e pode fechar o ano entre 5,50% a 6%. Em segundo lugar, a valorização das commodities brasileiras, especialmente as agrícolas, além do minério de ferro, papel e celulose. E um terceiro componente também é o saldo positivo na conta corrente, negócios com o exterior, com o fluxo positivo de dólares. Inclusive esse aspecto, essa entrada maior que a saída de dólares no Brasil, acaba por forçar sim numa queda do câmbio. Automaticamente perde-se o poder de compra da moeda americana em relação à moeda brasileira. Já falamos, inclusive, sobre esse tema alguns programas atrás, portanto, não vamos confundir, né, internauta, saldo positivo da conta corrente com saldo positivo da balança comercial. Não vamos confundir isso, ok? Se o governo brasileiro cuidar um pouquinho dos gastos, que já têm sido um tanto desenfreados ao longo aí da pandemia,
somados ao controle da inflação, com toda certeza, fecharemos 2021 com o dólar na casa dos R$5. Por fim, a dica dessa semana que nós passamos a você, cara internauta que nos acompanha, é em relação aos juros. Você que pretende fazer algum investimento e eventualmente precisar de dinheiro, especialmente do banco, a alta da Selic ela afetará diretamente os juros contratados por você. Ou seja, o dinheiro ficará mais caro. Portanto, tenha atenção aí a partir das próximas semanas. Caso você resolva pegar algum crédito bancário, fique atento porque a tendência agora é de alta nas taxas de juros. E agora, vamos até o Uruguai com o nosso correspondente Pablo Perdomo, que já está aqui no nosso TP, trazendo informações aí diretamente do Uruguai relativos à economia uruguaia. Pablo, bem-vindo ao Mundo Econômico. Buenas noches, amigos del Mundo Económico. Les habla Pablo Perdomo desde Uruguay, desde Cooperativas Agrarias Federadas. En esta cuarta instancia con ustedes queremos referirnos a la problemática de la pandemia y los desafíos económicos que tiene el Uruguay y particularmente el sector agropecuario. Para empezar, queremos compartir con ustedes algunos datos de la economía uruguaya del año 2020 y también algunas proyecciones para lo que queda del 2021. Durante el año 2020, la economía uruguaya registró el mayor descenso desde la crisis del año 2002, donde vivimos en el país la última en esta instancia, donde crisis económica más la crisis de la fiebre aftosa, la decadencia en el país fue muy importante. En este año el Producto Bruto Interno bajó un 5,9% debido principalmente al impacto por la pandemia del COVID-19. ¿Qué pasará en el 2021? Los economistas consultados por el Banco Central del Uruguay estiman que el PBI uruguayo crezca un 2,7% en 2021 y para el 2022 los analistas son levemente más optimistas con respecto al año anterior y esperan que este crecimiento sea del 2,63% de Producto Interno Bruto. Con respecto a estas proyecciones, creemos que son levemente favorables, queremos hacer algunos comentarios junto con algunos datos estadísticos de la pandemia. El comienzo de la vacunación en Uruguay y en el resto del mundo genera una sensación de que el episodio de pandemia está llegando a su final, ojalá que pronto. Seguramente en la mitad del año en Uruguay, en la mitad de este año, Uruguay alcanzará la llamada inmunidad del rebaño, lo que es una muy buena noticia. Pese a eso, cada mes que pase, durante el cual no se alcance la inmunidad, es un mes con impactos relevantes en materia de salud y de economía. En el Uruguay, últimamente, hemos estado en el índice de Harvard en el 70, índice rojo, que hasta el noviembre del 2020 estábamos en un índice verde. En los últimos tiempos se ha agudizado el problema del COVID. Las ocupaciones de los CTI en el Uruguay rondan el poco más del 50%. Un 25% está disponible y otro 25% está ocupado por otros internados por diferentes motivos. También debemos de decir que los casos activos se han estabilizado, lo cual es una muy buena noticia, pero también se han mantenido esos activos, como así también los fallecimientos que han sido altos. Es decir, la línea ha dejado de crecer, se mantiene, eso es auspicioso, pero en el último tiempo el Uruguay ha sido uno de los países que más fallecen personas por 100.000 habitantes. El otro dato que tenemos para comentar es
el tema de la vacunación. A partir de marzo se comenzaron las vacunas en el país. En primera instancia, los trabajadores de la salud y los docentes, y al momento de hace 48 horas la información era que se llevaban vacunadas en una población de 3,5 millones de habitantes, más de 1.300.000 personas están vacunadas con la primera dosis y unas 800.000 con la segunda. Eso equivale a un 36% para el primer caso y un 23% para el segundo. También son auspiciosas las noticias con que el fin de semana pasado empezamos a recibir las últimas cantidad de dosis para inocular a toda la población, que consisten en 1,5 millones de dosis de una vacuna china, así como 500.000 dosis de una vacuna alemana. ¿Cómo afecta la pandemia en la economía nacional? Nosotros en el programa anterior les habíamos comentado que el gobierno se había jugado por la libertad responsable y no por una cuarentena obligatoria. Pero esto no permite muchas veces reabrir un conjunto de actividades económicas y sectores como la agroindustria, agroalimentario y la construcción que no han detenido sus actividades. También debemos decir que esto ha limitado el funcionamiento de otras, sobre todo el sector turismo. El elevado número de contagios y cuarentenas registrados principalmente a partir de diciembre del 2020 genera ausentismo e interrupciones frecuentes de la actividad laboral. Se está generando una destrucción del tejido productivo y social derivado de la quiebra de empresas durante la pandemia. Se espera que la vacunación permita retornar de forma progresiva a una situación de cuasi normalidad y que la economía uruguaya pueda recuperar la senda de crecimiento. En el sector agropecuario, en el 2020 Uruguay afrontó una situación de déficit hídrico que siguió durante parte de 2020 y luego con la pandemia, junto con otros sectores de otra actividad, han sido promisorios los resultados en cuanto a no parar el motor de la economía. Los mercados de alimentos a nivel global registraron impactos más leves y menos duraderos para este fenómeno. La pandemia casi que no incidió a nivel productivo, aunque sí en términos comerciales y en relación a los mercados externos. El hecho de que la mayoría de las actividades se realiza al aire libre fue un aspecto que jugó a nuestro favor. Pronósticos favorables para el sector tenemos, según la Oficina de Programación y Políticas Agropecuarias, OPIPA, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay, esperan que en el 2021 una recuperación en las exportaciones, tanto en la cadena forestal como en lo referido a carne vacuna y ovina, así como cifras récord para la producción lechera. También desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca se pronostica que el Producto Bruto Interno Agropecuario aumentará un 4.6 en el 2021. El sector agropecuario ratificará en 2021 su condición de pieza clave de la economía uruguaya. Hasta aquí el informe desde el Uruguay. Deseo para todos ustedes de mucha salud y a cuidarse. Muchas gracias. Pablo, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Mundo Econômico. O Pablo trouxe algumas informações assim muito interessantes relativas à economia uruguaia. E se você pôde perceber, caro internauta, dois aspectos importantes que nós gostaríamos de destacar na fala do Pablo. A primeira, que é justamente o efeito da retomada da economia no Uruguai com o advento da vacinação em massa da população. De acordo com o que o Pablo trouxe, mais ou menos aí 40% da população uruguaia já está vacinada e a perspectiva é que em 2 ou 3 meses, o Pablo usou a palavra rebanho, né? Ou seja, em 2 ou 3 meses aí toda a população uruguaia deverá estar vacinada, né? E um outro aspecto assim bastante interessante que o Pablo trouxe aqui relacionado à economia deles
é justamente o agronegócio, ou seja, a vocação uruguaia realmente é a produção de alimentos e o agro é responsável aí por mais de 80% do PIB uruguaio. E agora, vamos falar um pouquinho da maior economia do mundo, a economia americana, que também está naquele momento, está naquela fase de recuperação, né, da sua retomada. Os Estados Unidos ainda é o país com mais contaminações da Covid e, claro, isso tem refletido diretamente no mercado de trabalho americano, mas curiosamente, apesar desse momento crítico que a economia mundial vem sofrendo, a economia americana tem tido saltos significativos na oferta de vagas de trabalho, né? A economia dos Estados Unidos, ela continua a se recuperar, nós já falávamos isso, né? Após a chegada da pandemia, especialmente com a aceleração do processo de vacinação da população, algo parecido com o que acontece no Uruguai. Mas cada vez mais as empresas elas têm reclamado que não conseguem encontrar pessoal. Mas o que está acontecendo de fato? Um McDonald's, por exemplo, situado no estado americano da Flórida, oferece $50 a quem simplesmente aparecer para uma entrevista de emprego. Ou seja, estão quase pegando o povo a laço, né? Enquanto isso, a própria companhia aérea, a Delta Airlines, ela teve que cancelar centenas de voos por falta de pessoal. As vagas de emprego aumentam em muitas partes dos Estados Unidos, mas algo estranho está acontecendo. Uma que as pessoas, nos parece, não querem trabalhar, especialmente após o início da pandemia da Covid-19 e as restrições impostas por ela, o distanciamento social, o uso de máscara, enfim, né? Elevam-se automaticamente os níveis de desemprego, atingiram recordes inclusive na terra do Tio Sam, e agora que a situação ela tem dado sinais de melhora e as vacinações elas estão avançando, muitas empresas se deparam com outro problema até um tanto inesperado. Não conseguem contratar candidatos para preencher essas vagas. De acordo com a Federação Nacional das Empresas Independentes Americanas, 40% dos empregadores questionados na pesquisa disseram não terem encontrado trabalhadores para preencher esses novos empregos. Encontrar trabalhadores qualificados se tornou quase uma questão crítica, especialmente para as pequenas empresas em todo o território americano. Restaurantes foram fechados por pura e simplesmente não ter pessoal para trabalhar. E ao se deparar, internauta, com esse cenário, é importante também que o Brasil fique atento, pois com o reaquecimento da economia americana, isso é importante nós destacarmos, dando esses sinais de melhora nos mais variados setores produtivos, o próximo a voltar a crescer, a próxima economia a voltar a crescer, com certeza é a economia brasileira. Temos uma economia interna muito grande, o consumo no Brasil ele continua aquecido e automaticamente empresas voltam a investir. Porém, é importante, claro, né, que o governo busque o controle da inflação, que tem dado sinais de avanço significativamente. Basta ir ao mercado, por exemplo. A primeira medida de combate à inflação, nós já anunciamos inclusive, foi o aumento da taxa Selic. Mas outras medidas também são necessárias, especialmente que as reformas avancem, que o Congresso procure legislar, né? E claro, o STF pare de interferir aí na governabilidade do nosso país. Um outro aspecto importante também, internauta, é algo relacionado aos salários. Como as contratações de mão de obra, elas também são regidas pelas leis de oferta e procura, ou seja, quando há escassez de mão de obra, a tendência natural também é uma elevação dos salários. Esse seria o cenário lógico, né? Falamos inclusive no nosso programa da semana passada, né? Atenção com relação à questão da tecnologia no mundo das profissões. A prova disso, voltando agora ao caso americano, é justamente o fato que alguns restaurantes americanos já estão usando robôs ao invés de garçons para atender os clientes. E para isso chegar aqui no Brasil é rapidinho. Ou seja, é importante que tenhamos atenção com relação à tecnologia, porque isso já está afetando o mercado de trabalho. E agora, já está aqui no nosso estúdio, sempre ele, Robson Faria. Bem-vindo ao Mundo Econômico, Robson. Olá a todos.
Então eu gostaria de trazer uma novidade no programa de hoje, que são as transferências bancárias através do WhatsApp. Então como que isso acontece? Como é que eu vou poder transferir o dinheiro através do WhatsApp? Primeiramente a gente já pensa na segurança, né? A gente viu muitos WhatsApp clonados aí, né? Bastante notícia sobre o WhatsApp clonado, o número do WhatsApp que foi clonado, então é uma situação bem delicada. Mas a gente vai explicar hoje aqui como é que vai funcionar essas transferências pelo WhatsApp. Então já está aí desde o dia 4, desse mês, a transferência permitida através do WhatsApp. Então é muito interessante, quem quiser transferir o dinheiro através do WhatsApp, a partir de agora vai poder fazer então essa transferência. Então como é que vai funcionar para você transferir o teu dinheiro no WhatsApp? É como se você estivesse ali enviando uma foto, enviando um contato, né? Nos telefones Androids tem um clipezinho, então o que vai acontecer? O usuário ele clica naquele clipe e vai aparecer a opção então de fazer pagamento, de fazer transferência. Então naquele ícone. Nos iOS, que é outro sistema operacional, aparece o mais, né, o sinalzinho de mais. Então ali onde que você manda a sua foto, manda o seu contato, manda algum arquivo, vai aparecer então a opção de pagamento. E aí você pode inclusive mandar uma mensagem, né, para aquela pessoa para quem você vai pagar. E isso vai se dar através de uma senha. Então todo usuário, na hora de cadastrar ali o seu WhatsApp, ele vai ter uma senha, né, que é chamada de PIN, e vai poder fazer essa transferência através do WhatsApp, né? Então o WhatsApp, por enquanto, né, não foi dito nada se ele vai ser cobrado. A princípio as transferências são gratuitas, né? Lá no ano passado, quando eles levantaram essa ideia, havia sim uma taxa a ser cobrada por transação, né? Mas agora não vai ter mais essa necessidade. E qual que é o limite que eu posso estar enviando pelo WhatsApp? Então você pode enviar uma operação que não pode passar de R$5.000 por mês. Então é o limite de envio aí de transferências pelo WhatsApp, né? Então, por exemplo, você está lá participando de uma vaquinha, né? Ou, por exemplo, vão juntar dinheiro para comprar o presente para alguém de aniversário. Você já pode mandar a tua parte ali pela conversa mesmo, né? No caso das transações, ela tem um limite de R$1.000, então não pode ser enviado R$1.000, então o limite por transação de 1.000, né? Se você quiser enviar 100, 200, 300, 500, até R$1.000 você pode enviar. E você também tem a questão de estar enviando R$5.000 por mês. E não são todos os bancos que são contemplados. A parceria do WhatsApp, ela se dá apenas com a bandeira Visa ou Mastercard, e os bancos parceiros são Banco do Brasil, Banco Inter, Bradesco, Itaú, Mercado Pago, Next, Nubank, Sicredi e o UP Sicredi. Então são esses aí, quem tem conta nesses bancos, né, ou no caso ali a cooperativa Sicredi, já pode fazer então a sua transferência através do WhatsApp. E a pergunta que eu falei no início, né, é se é seguro. Então, dentre vários reconhecimentos que se tem, né, o principal deles é o PIN, né, que é a senha que você vai criar justamente para poder fazer essa transferência. E além do mais, né, quando uma pessoa clona o teu WhatsApp, por exemplo, vamos imaginar aí que alguém pegou o teu número e clonou. Ele vai instalar esse WhatsApp, esse número, em outro celular. Então existe uma camada de proteção que é justamente o reconhecimento através da digital, através da senha do teu telefone, e que o WhatsApp vai reconhecer isso, né? Então muitas vezes quem clonou o teu número não vai conseguir fazer porque o aparelho que está habilitado para fazer é apenas o teu aparelho. O que pode acontecer então, caso você perca o seu aparelho ou ele seja furtado, então a pessoa vai ter acesso aos teus dados. Mesmo assim, ela vai ter certa dificuldade, porque, por exemplo, se você cadastrou o reconhecimento digital, a pessoa, além de tudo, tem que saber a tua senha. Então são várias camadas de proteção e que vai dificultar muito ter aí algum tipo de perigo por fazer transações pelo WhatsApp. Então, a princípio não há perigo nenhum. Quem quiser, então, quem já for contemplado, no início foram apenas alguns clientes escolhidos, mas logo essa opção vai estar liberada para todos. Então, quem quiser fazer aí a sua transação pelo WhatsApp, daqui uns dias já vai
poder então estar fazendo a transação. Isso facilita muito a vida das pessoas, né? Nós temos aí o Pix, né, que foi algum tempo atrás colocado em uso, e muita gente vem fazendo aí, né? Eu mesmo, a cada dia que passa, cada vez mais a gente vem se utilizando do Pix pela facilidade e também pelo custo da transação, né? Então é um custo, praticamente não tem custo, e você consegue fazer várias transações de forma rápida, né? Sem impedimentos aí de datas, né? de horários. Então isso facilita bastante. E agora mais uma facilidade, que é a transferência via WhatsApp. Espera-se que mais plataformas além do WhatsApp, né? Nós temos aí o Telegram, o Signal, vários outros aplicativos de mensagem, logo também vão começar a aderir a esse tipo de serviço. Então é uma novidade, gostaria de trazer ela aqui para vocês em primeira mão, e é isso. Deixo a todos então um abraço e uma boa semana. Fiquem com Deus. Robson, mais uma vez obrigado pela sua participação aqui no Mundo Econômico. Muito bacana essas informações que o Robson trouxe para nós, para você, telespectador. Ou seja, daqui a pouquinho já estamos podendo fazer transferências financeiras pelo WhatsApp. Algo assim totalmente inimaginável há pouco tempo atrás. Você primeiro fazer todas as suas operações bancárias da tela do computador. Ou seja, ao contrário do que se pensa, não fazem tantos anos assim. Logo vieram os aplicativos e as ferramentas via celular. Agora, recentemente, o Pix também está cada vez mais ganhando espaço junto aos usuários, junto aos correntistas bancários, né? E agora o Robson traz mais uma informação muito interessante, que é justamente essa opção de você então fazer transferências financeiras agora também pelo WhatsApp. Onde vamos parar, não é mesmo, caro internauta, caro telespectador? Muito bem, então agora o que nós gostaríamos de falar com você, já seguindo essa mesma lógica do que o Robson trouxe, é justamente a respeito dos gastos, né? Se você está conseguindo poupar, se você está conseguindo manter o seu orçamento em casa, visto os períodos que nós estamos passando aí da pandemia, né? Aprenda então a dizer não ao que realmente não é importante. Em primeiro lugar, você precisa identificar o que de fato não tem tanta importância para a sua vida quando se fala em gastos ou em despesas, né? Então avalie em seu dia a dia os seus hábitos, faça uma lista do que você gosta muito de fazer. Por exemplo, sair para comer, pedir uma comida fora, fazer compras no shopping, viajar, passear, ir a shows, embora que shows e teatros agora ainda está um pouco em stand-by, né? Enfim, o que você gosta é aquilo que você deve direcionar, sim, mais tempo, mais dinheiro, é claro, e também a energia, né? Lembre, portanto, então, caro internauta, de priorizar. Não dá para marcar tudo como importante. Coloque em ordem de prioridade, ou seja, são algumas dicas que o Mundo Econômico está dando para você, né? Em segundo lugar, veja também as coisas com as quais você gasta dinheiro, mas poderia muito bem viver sem, não é mesmo? No momento em que você disser não ao que não é importante, pode ter certeza que vai sobrar mais dinheiro no seu orçamento. Como resultado, você vai conseguir guardar mais dinheiro todos os meses, é claro. Ou seja, nada de abrir a mão para aquilo que não é fundamental para você. Faça seu controle, saiba com o que você está gastando e corte aquilo que realmente não é importante. Às vezes você tem um gasto que já se tornou um hábito, um costume, e você nem parou para analisar. Mas ao pensar, é um valor que você poderia tranquilamente economizar, não é mesmo? Por fim, se você não sabe por onde começar, a melhor opção é, sem dúvidas, anote os seus gastos. Ou seja, não estamos trazendo nenhuma fórmula mirabolante aqui, né? Faça essa experiência de anotar os seus gastos. Anote suas despesas da semana, por exemplo, ou mesmo as suas despesas diárias. Após isso, avalie os números. Isso é um exercício, porque nada adianta você simplesmente anotar e não avaliar os números, né? Ao avaliar, você terá condições de perceber onde está indo os seus gastos e direcionar para o que de fato é relevante. E ao mesmo tempo, eliminar as pequenas despesas, que quando somadas, dão um montante significativo no final do mês. Por exemplo, o velho chocolatinho, né? Você vai no supermercado com uma cestinha e leva lá um chocolatinho a mais.
o sorvete quando você está na rua, a velha e boa pizza às sextas à noite, né? Aquela roupa, o happy hour, enfim, são vários exemplos de pequenas despesas que, quando percebidas, elas dão sem dúvidas, caro internauta, um montante significativo, financeiro, é claro, no final do mês. Então atenha-se a esses aspectos, atenha-se a esses pontos. O período que nós estamos passando realmente é um período difícil e, portanto, é fundamental fazermos esse exercício da educação financeira, fazer esse exercício do ato de poupar, para que você possa aí viver uma vida um pouquinho mais tranquila, cuidando do orçamento familiar. E assim, terminamos mais um Mundo Econômico aqui na Rede Mundo TV e também na TV Beltrão. Acompanhe-nos todas as semanas. Mundo Econômico. Um grande abraço e até a próxima semana.